Boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que você está assistindo esta gravação. Eu estou cumprimentando você ou vocês com boa tarde, uma boa noite, um bom dia, né? Que Deus, graças a Deus, né? Que estamos todos vivos, com saúde, espero, para nós juntos neste canal Verdades Eternas, Invencíveis, nós continuarmos estudando a palavra de Deus, né? Verdades que vêm de Deus, porque elas vêm de Deus, elas são eternas. Né? E porque elas são eternas, né? São coisas, fatos, né? Cumpridos, que estão se cumprindo e que vão se cumprir no futuro, elas são invencíveis. Né? Ninguém pode mudar aquilo que Deus determinou. Né? Deus é o Deus Pai Todo-Poderoso. Né? Então nós damos graças a Deus por nesse tempo que nós estamos vivendo. Já, vamos dizer, nos últimos dias da existência da humanidade na Terra, nós estamos tendo a oportunidade dada por Deus para nós termos um canal grátis. Você não precisa se preocupar e pôr a mão no seu bolso para você aprender as verdades que vêm de Deus. As verdades que vêm de Deus vêm para nós gratuitamente. Ok? Então é bom você assistir esse canal, porque você não vai estar aí preocupado assistindo, puxa, será que ele vai pedir dinheiro? Será que ele vai pedir uma oferta? Será que ele vai pedir o dízimo? Será que ele vai vender um livro? Não, é grátis, né? Tudo que nós vamos aprender aqui na palavra de Deus, esses ensinamentos que contém na palavra de Deus, é gratuito, né? Como Cristo, de fato, Cristo ensinou, né? De graça recebeste, de graça dai, né? Então, nós aprendemos e nós procuramos praticar aquilo que Cristo ensinou, né? Por isso estamos aqui, graças a Deus, que permite que tenhamos condição de oferecer, né, gratuitamente para as pessoas esses ensinamentos que vêm de Deus, que são verdades eternas, né? Então, nesse tópico agora, que nós vamos estudar, nós vamos falar aqui mais ou menos de 5 verdades que nós já aprendemos. 5 verdades que nós já aprendemos durante esses tópicos que já está no canal aí, né? Que eu gostaria muito que você que está tendo a paciência de ouvir, dedicando uma parte do seu tempo precioso, né? Porque todos nós temos a fazer essa vida, né? Nós temos que estudar, trabalhar, cuidar da família, cuidar do nosso futuro aqui na Terra enquanto estamos aqui, né? Então, nós temos mil preocupações, né? No dia a dia nosso, né? E a gente separar um tempo para ouvir a palavra de Deus, isso é muito maravilhoso, né? Então eu dou graças a Deus por isso, você está separando um tempo, mesmo que seja pequeno, né? Para ouvir a palavra de Deus, para ouvir esses ensinamentos de Deus, que é precioso para a nossa vida, né? Então, graças a Deus por você estar ouvindo, e eu gostaria muito que você não ouvisse só esse tópico, né? Mas que tem outros tópicos colocados aí, já tem dezenas de tópicos colocados, né, no canal, que você pode assistir um por dia, ou assiste um pouco hoje, outro pouco amanhã, e assim, 3, 4 audições, você tem condições de ouvir todos o tópico inteiro, né? O bom mesmo é se nós conseguíssemos ouvir o tópico de uma vez, né? Todo. Né? Demora 1 hora e pouco, não é muito também, assim, um tempo tão longo, né? Mas, se você não puder assistir 1 hora e pouco, assista 20, 30 minutos, depois no outro dia você continua, né? Até terminar o tópico. Terminou aquele tópico, não entendeu, ficou com dúvida, ouve de novo, né? Reveja, né? É que nem quando você assiste um bom filme, né? Você assiste um bom filme, você assiste um bom filme, você assiste 2 vezes, 3 vezes, né? Porque o filme é bom, a história é boa, tem um ponto que você achou, mas não compreendeu direito aquela cena, então você volta, né? Então, e palavra de Deus, muito mais importante, né? Então vamos ouvir talvez o mesmo tópico, ouvir 2 vezes, 3 vezes, até a gente entender o que Deus quer nos ensinar nesse tempo agora, que nós estamos vivendo, né? Deus está preocupado com a humanidade, né? Deus ama o homem, né? Deus é o criador do homem, né? Deus ama o homem, né? Tá certo? Então, por isso que Deus está permitindo que esse canal venha à existência para nós conhecermos as verdades eternas e invencíveis que Deus quer que nós conheçamos para a nossa própria felicidade, né? Para a nossa felicidade aqui na Terra até, né? Porque às vezes na Terra, até por causa dessas verdades, a gente pode até sofrer alguma coisa, né? Mas, com certeza, glória e honra na eternidade futura, né? Onde vai haver paz, justiça e vida para sempre, né? Então,
Vamos abordar essas 5 verdades rapidamente, né? Para nós ganharmos tempo, para a live não ficar tão grande também, em função do tempo, que é precioso, a gente às vezes tem coisa para fazer, né? Mas vamos ver aqui o que nós já aprendemos nessas monte de lives que tem aí no canal gravado, que você pode assistir, né? Outros tópicos aí ao longo do seu dia, da sua semana, do seu mês, né? Vantagem enorme, que eu vou repetir novamente, você vai assistir e você não precisa se preocupar em gastar dinheiro, né? Tem que gastar dinheiro. Vou pedir dinheiro para você. Não vou vender coisa para você. Não vou prometer coisa na troca do seu dinheiro, né? Não, Deus não precisa do dinheiro nosso, né? Ok? O dinheiro, cuide da sua família, cuide dos seus amigos, cuide dos seus vizinhos, cuide de uma pessoa necessitada, né? Quantas pessoas precisam de ajuda e a gente, às vezes... Então, ao invés de você mandar o dinheiro para mim, ajude uma pessoa necessitada, né? Uma pessoa que você está vendo passando uma privação, uma situação, né? Você, se puder ajudar, é bom ajudar os pobres, né? Ou mesmo uma pessoa que não é pobre, mas está passando uma situação, uma adversidade, né? Vamos socorrer dentro da possibilidade, né? Fazer aquilo que está ao nosso alcance, né? Deus, isso agrada a Deus e é bom para nós mesmos. Quando nós ajudamos as outras pessoas, isso é agradável a Deus, é bom para nós mesmos, nós nos sentimos bem quando nós fazemos o bem a outra pessoa, né? E também isso tem peso de glória, né? Na eternidade futura, nós vamos ser julgados por Deus de acordo com a Bíblia, segundo as nossas obras, né? E diz na Bíblia que no juízo de Deus, a misericórdia vai triunfar no juízo de Deus. Então, se você nesse mundo for uma pessoa misericordiosa, uma pessoa bondosa, Deus vai ter misericórdia de você no juízo. Às vezes vai ter alguma coisa lá que você não poderia até ser salvo, vamos dizer assim, né? Mas, em função de você ter sido uma pessoa misericordiosa, Deus vai ter misericórdia de você também. Por isso que Jesus disse, ó, quando deres, alguém te pedir alguma coisa, por exemplo, uma pessoa vem na sua casa, eu já citei isso em outro tópico aí, né? Uma pessoa vem na sua casa e às vezes pede, olha, será que você não podia me arrumar 1 quilo de arroz ou um prato de comida? Então disse Jesus, dai a ele boa medida, sacudida e transbordante, né? Você não vai, se possível, a pessoa pedir um prato, você não vai pôr só um pouquinho no prato, bota o prato bem cheio, né? Aperta o prato ali para o prato cheio de comida para aquela pessoa. Então diz Jesus, da mesma maneira que vocês tratar os outros, Deus vai tratar você também no juízo, né? Se você for misericordioso, bondoso, coração mole, coração amante, né, do bem, né, da justiça, Deus vai ter também compaixão de você, né, ou de mim, ou de qualquer um de nós, perfeito? Então, ó, uma verdade que nós já aprendemos nesse canal, né? Mateus 11, 27, de Jesus Cristo, diz lá, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então diz a Bíblia que ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Isso está lá em Mateus 11, 27. Depois você pode ler. O Senhor Jesus disse, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então quem é o Filho de Deus? Que nós já aprendemos outra. Cristo, né? Cristo é nascido de Deus, ele estava em Deus antes de ser uma pessoa. Cristo estava dentro do Pai, pois ele era a palavra de Deus, ele era a sabedoria de Deus, ele era o poder de Deus. E Deus gerou ele, Cristo, essas virtudes de Deus, essa realidade de Deus, Deus deu à luz a uma pessoa. Então Cristo, ele é a sabedoria de Deus, ele é o poder de Deus e ele é a palavra de Deus. Então Cristo, que conhece Deus, que veio de dentro de Deus, que nasceu de Deus, disse Jesus, Deus é Espírito. Então, em João 4,24, no Evangelho de João 4,24, o Senhor Jesus disse, Deus é Espírito. Pronto. Então, qualquer pessoa, qualquer tipo de ensinamento que exista no mundo que diga que Deus não é Espírito, está errado. Nós não devemos crer, não devemos aceitar. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, nós já aprendemos em outras lives aí, que nos últimos dias Deus nos fala pelo Filho. Então, o canal que Deus usa hoje, no tempo do fim que nós estamos vivendo, desde a época de Cristo, dos apóstolos, até o término da conclusão da obra de Deus na Terra, a quem devemos ouvir? Devemos ouvir o Filho, por quem Deus fala. Então, obviamente, o Senhor Jesus disse, Deus é Espírito. Então, a pessoa de Deus é espiritual. Deus é um ser espiritual. Então, isso é uma verdade eterna. Deus é Espírito. Então, qualquer tipo de pessoa,
seja ele um homem rico, ou um homem pobre, um homem poderoso, ou um homem fraco, um homem sábio, ou um homem tolo, sei lá, um homem cheio de cursos de PhD em filosofia, em história, né? Em qualquer tipo de ciência humana que tem aí, né? Qualquer geografia, né? Teologia e assim por diante, que diga que Deus não é espírito, nós não devemos acreditar. Nós, nesse canal, nós cremos nesse canal que a palavra de Jesus é a palavra final, né? E a palavra final de Cristo, qual que é? Deus é espírito. Amém? É uma verdade que nós já aprendemos nesse canal. Eu sei que às vezes tem irmãos, que às vezes tem pessoa que fala, mas você fala muito de Deus, de Cristo, do Espírito, da criação. É importantíssimo nós conhecermos o Deus verdadeiro, né? Que o Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas, ele é Espírito, né? E o apóstolo Paulo, segundo a verdade, e o apóstolo Paulo, que é de Cristo, que é o apóstolo de Cristo, né? Porque nós sabemos que no mundo existem muitas pessoas que se intitulam de apóstolos, né? Mas existem os apóstolos que são de Deus, né? Que são de Cristo, de verdadeiro, né? Ok? Porque tem uma passagem na Bíblia que o Paulo diz, nós não somos como esses tais falsos apóstolos, mais ou menos assim, né? Que já na época dos apóstolos existiam pessoas que estavam se identificando como apóstolos sem, de fato, serem apóstolos verdadeiros. Mas no caso dos apóstolos, os 12 apóstolos que Jesus constituiu eles, quando Cristo estava na terra, em carne, né? Na sua manifestação aqui na terra, né? E Jesus Cristo chamou 12 apóstolos, né? Para serem os seus apóstolos, né? Seus testemunhas, né? E depois, quando Cristo ressuscitou, Cristo chamou mais 2 apóstolos, né? Que encerrou o apostolado. Aí foi, Paulo diz em outra passagem, nós vamos ver isso depois, que Paulo diz que eu tenho para mim que nós somos os últimos dos apóstolos. Então, os últimos apóstolos que foi constituído por Deus foi Paulo e Barnabé, né? Então, a partir daí, aí encerrou o apostolado, né? Ok? E então, moral da história, nós temos que crer, né? Ver que estes homens foram homens escolhidos, instituídos por Deus para o apostolado, né? Esses sim merecem crédito, né? Porque são homens que Deus conheceu o coração deles e Deus os constituiu seus apóstolos, Jesus quando esteve aqui na terra, perfeito? Então, o apóstolo Paulo, que é um apóstolo de Cristo, disse em 1 Timóteo 6, 15, 16, que Cristo, que Deus, se nós lermos assim, quando Cristo vier no final dos tempos, né, ele mostrará a criação de Deus, a humanidade, principalmente a humanidade, né? Principalmente a humanidade, que a confusão toda está aqui na Terra, na humanidade, né? Mas naquele tempo, quando Cristo concluir a sua obra total da Terra, ele vai mostrar quem é o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Deus único ser que ele só possui a imortalidade. Então Cristo, quando consumar sua obra na terra, no futuro, naquele dia, Cristo vai mostrar para a criação de Deus, principalmente a humanidade, né? Quem é o verdadeiro Deus? Cristo vai mostrar o Pai, né? Vai mostrar o Deus Pai Todo-Poderoso, e aí toda a humanidade salva e toda a humanidade criada, vamos dizer assim, vai conhecer o verdadeiro Deus, né? Que existe realmente um Deus que ele é acima de tudo, né? Que é o único ser que ele só possui imortalidade. Então nós já aprendemos na Bíblia que Deus, ele é espírito. Deus é uma pessoa espiritual. Certo? Em Deus não tem coisa criada. Em Deus não tem coisa gerada. Deus, ele é eterno, nós já aprendemos, ele é o único ser que possui a imortalidade. Quer dizer, Deus sempre existiu, Deus existe e Deus sempre existirá. Então, o Deus a quem nós devemos crer e devemos adorar e devemos procurar conhecer a sua vontade e viver segundo ela, é o Deus que é espírito, né? E esse Deus que é espírito, nós já aprendemos em outra live também, que ele é o Deus Pai Todo-Poderoso. Por que Deus é Pai? Porque Deus tem um filho. Deus gerou um filho nascido dele, que é Cristo. Cristo é filho de Deus, nascido de Deus. Deus igual Pai em natureza e em essência. Porque o Pai dele é Deus, também o Filho também é Deus. Né? Agora, Deus, o Pai, é que é um Deus realmente verdadeiro, no sentido de que Deus é a origem, o Pai de Jesus Cristo, ele é a origem de
todas as coisas que existem no universo. Né? Sem Deus não existiria nada. Né? Sem Deus, nem nada existia. Quer dizer, sem Deus não havia nada, não teria, não existiria nada. Nem o nada existiria sem Deus. Né? Ok? Agora imagine as coisas que são reais criadas por Deus. Né? Tudo veio da criação de Deus. Então o próprio Filho de Deus, que é Cristo, ele veio de onde? A fonte de Cristo, que é o Pai. Né? Então Cristo um dia vai mostrar para a criação de Deus quem é o verdadeiro Deus. Né? A quem nós devemos crer, e vamos com esse Deus verdadeiro e com seu Filho, que é eterno, vamos com eles viver a eternidade de justiça, de amor, de paz para sempre. Né? Amém. Então nós aprendemos já aqui duas verdades, que nós já aprendemos em outros tópicos aí, que você pode ouvir com mais detalhes. Eu aqui não posso me aprofundar, porque senão o tempo não permite, né? Mas nós aprendemos que Deus, ele é Espírito, Cristo, palavra de Cristo, né? E que também Deus, por meio do apóstolo Paulo, o Senhor Jesus diz que Deus é o único ser que ele só possui a imortalidade. E esse Espírito que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus Eterno, que é o Deus Pai de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, esse Deus, ele é o único ser que ele só possui a imortalidade. Né? Isso significa que Deus, como pessoa espiritual, ele é eterno. Né? Nunca houve nada antes de Deus, nem nada vai haver depois de Deus, porque Deus é eterno. Né? Assim como não tem começo para Deus, também não existe fim para Deus. Deus sempre existiu, né? As coisas é que vieram à existência depois de Deus pela criação de Deus, né? Tá bem? Então são duas verdades que nesse canal nós estamos aprendendo, e que são verdades que estão contidas na palavra de Deus, que está na Bíblia, né? Que Deus é Espírito e que Deus é o único ser que possui ele só a imortalidade, que um dia todos nós vamos conhecer esse Deus que Cristo vai revelar. Então, na eternidade futura, nós vamos aprender mais para frente que esse Deus vai ser conhecido por todos nós, tá bem? Então, também nós aprendemos outra verdade bíblica que nós já aprendemos aí, né? E vamos reprisando aqui para a gente avançar depois para outras coisas. Né? Eu gostaria muito de entrar já no Evangelho direto, né? Nos livros do Novo Testamento, né? Mas é importante nós conhecermos também a origem nossa, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, por que Deus criou o homem, quem criou o homem, né? Porque existe no mundo muita confusão nesse mundo, né? E nesse canal seria interessante nós que estamos tendo o privilégio e também estamos tendo a paciência de ouvir, né? Porque eu sei que às vezes eu não sou a pessoa adequada para ensinar essas verdades, né? Tem pessoas no mundo, muito provavelmente, muito mais eloquentes, muito mais inteligentes, muito mais sábios, muito mais estudados, muito mais cursados, muito mais, humanamente falando, muito mais rico do que eu sou um homem pobre, né? Mas eles não entendem a palavra de Deus, né? E Deus, esse entendimento, Deus deu para mim, pela misericórdia de Deus, né? É que eu sou melhor que ninguém, né? Eu sou um pobre homem, né? Não tem nada que eu possa me gabar, né? A não ser o fato de que sou criação de Deus, que sou uma criatura de Deus, né? Que Deus me ama, né? Como ama você, como a todos os homens, né? Deus ama, né? E quando eu digo que Deus ama todos os homens, as pessoas falam, mas está na Bíblia escrito lá em Timóteo, né? Que diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Então Deus ama todos os homens. Se você é um homem, a não ser que você não é um homem, você está me ouvindo, mas você não é um homem. Não é quando eu digo homem, quer dizer, você não é um ser humano, né? Porque o homem representa a humanidade, né? Então a gente fala o homem, mas aí está incluído também a mulher, está incluído também as crianças, os bebês, todos os seres que viveram na Terra, né? E que vivem na Terra e que vão ver. Deus ama o homem, né? A humanidade. Deus deseja que todos os seres humanos sejam salvos, é o desejo de Deus. Então Deus não ama só a mim, Deus ama todos nós, né? Todos os homens, né? E Deus ama todos os homens, inclusive os homens maus. Isso é verdade, né? Inclusive os homens maus. Se a Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, então inclui os bons e os maus, né? Então até os maus, Deus quer salvar. Deus quer levar para a vida eterna. É preciso que as pessoas que estão na malignidade, praticando mal, eles ouçam a palavra de Deus. Eles tenham acesso a essas verdades, né? E por meio dessas verdades do Evangelho de Deus, de Cristo, é que as pessoas podem também ser mudadas, né? As pessoas às vezes estão fazendo coisa errada, coisas pecaminosas, coisas que fazem mal ao seu próximo, porque não conhecem a verdade, né? Muitas pessoas então se enveredam por causa da mentira que tem no homem, na humanidade, as pessoas se enveredam por caminhos que são contra Deus, né? Mas Deus ainda mesmo assim, Deus ainda quer que eles conheçam a verdade, que eles se arrependam, creiam, né? E deixem as suas maldades para que Deus possa perdoar
E Deus pode conduzir também para dentro da vida eterna. Incrível, mas é verdade, né? Então, a outra verdade que nós aprendemos, a terceira verdade, nesse canal aprendemos, é que Deus, ele é o criador de todas as coisas que existem. Puxa vida, tudo que existe no universo é a criação de Deus. Então, tantas coisas físicas, né? Tantas coisas espirituais, tantas coisas invisíveis, tudo que existe nesse universo vem da criação original de Deus. Porque diz na Bíblia que Deus é o único ser que possui ele só a imortalidade, e logo então subentende que todas as coisas que vêm, que existem no universo, que já existiu, né? Tem coisas que já não existem mais, foram extinguidas, né? Nós temos, por exemplo, criaturas na Terra aqui que existiam há milhares ou milhões de anos atrás, que hoje não existem mais, foram extinguidas, né? Muitos por causa da ação humana, na maneira que o homem agiu, né? E outras pelas catástrofes que aconteceram na humanidade, os desastres aí ecológicos, né, no planeta Terra, ao longo de milhões, bilhões de anos que Deus criou, nós vemos que muitos tipos de vida já não existe mais na Terra, né? Foi eliminado, né? Mas todos que já existiu, existe e ainda vai existir, é a criação de Deus, né? Deus é o criador de todas as coisas. Está Apocalipse 4:11, depois você pode ler. Apocalipse 4:11, lá diz que Deus, pela tua vontade, pelo teu poder, todas as coisas vieram à existência. Né? Ok? E depois nós vemos que 1 Tessalonicenses diz que Deus é o criador de todas as coisas, quer espirituais, invisíveis, em cima do céu, embaixo da terra, dentro das águas, tudo que existe no mundo é a criação de Deus. 1 Tessalonicenses é Colossenses 1:16, né? Colossenses 1:16. E Gênesis 1:1 diz que criou no princípio, criou Deus os céus e a terra. Né? Então Deus criou os céus e a terra no princípio. Né? Então, tudo que há nos céus, seja no terceiro céu, no segundo céu, aqui no céu que nós vivemos aqui, e na terra aqui na terra, e na terra espiritual lá no céu, tudo que existe é a criação de Deus, né? Então, nesse canal nós aprendemos e temos que ter essa confiança, né? Que tem um Deus que é o criador de todas as coisas. Porque se Deus não fosse o criador de todas as coisas, Deus não poderia ser o Deus todo-poderoso, né? Porque se tivesse outros seres que não foi Deus que criou, que já viviam com Deus na eternidade passada, então eles poderiam chegar e discordar de Deus, dizer, não, olha, Deus falou que é assim, mas eu vou mudar, porque eu estava com Deus lá quando ele estava fazendo, eu estava com Deus. E Deus, antes de Deus criar, eu aconselhei Deus, faz assim, faz assim, que vai dar certo, né? Então Deus deveria favor a alguém. Mas de acordo com o ensinamento bíblico, Deus, Espírito, esse ser único que possui a imortalidade, ele é que deu início, ele que criou todas as coisas, certo? E nós sabemos também pela Bíblia que tem coisas que foram criadas diretamente por Deus e tem coisas que não foram criadas diretamente por Deus. Nós temos que aprender isso, né? Senão a gente não entende também. Tem coisas que Deus criou ele diretamente, como, por exemplo, pela narrativa da Bíblia, se a gente for ler, se pudesse ler ela toda de uma vez, a gente lia. A gente não pode ler tudo de uma vez porque o tempo não permite, né? Mas, vamos dizer assim que Deus, ele criou coisas diretamente e tem coisas que Deus criou indiretamente. Então, por exemplo, os anjos são criados diretamente por Deus, né? Porque os anjos não podem procriar, os anjos não se multiplicam. Vamos aprender isso em outras lives, mas os anjos são seres espirituais criados por Deus, um a um. Deus criou, pela que a narrativa da Bíblia mostra, num universo criado por Deus, provavelmente existem bilhões de anjos, né? Seres espirituais, que são pessoas espirituais. Os anjos têm vontade própria também, não é só o homem que Deus criou com vontade própria, mas os anjos também. Eles têm vontade própria, mas os anjos não foram dotados por Deus na criação com o poder de se procriar, de se multiplicar. Os anjos, eles não têm filhos, né? Eles não podem gerar filhos. Então os anjos, se tem bilhões de anjos, então Deus criou anjo a anjo, né? Bilhões de anjos. Ah, mas então demorou pra caramba pra criar. Ah, mas Deus é eterno, né? Deus não tem problema de tempo. Ok? Então Deus é o criador de todas as coisas. E nós já então, aprendemos isso daí. A terceira, Deus é o criador de todas as coisas. Vamos acreditar nisso. Tudo que existe no universo, seja espiritual,
material, físico, seja invisível, né? Os ventos, os gases, todas as coisas que existem são criação de Deus, né? E tem coisas que Deus criou diretamente, como por exemplo os anjos, e também quando Deus criou Adão, o primeiro homem, o primeiro ser humano que viveu na Terra foi Adão. E esse Adão foi criado por Deus. A narrativa da Bíblia mostra isso, que Deus veio, no sexto dia Deus criou Adão, o primeiro homem. E depois Deus criou a mulher. O segundo ser humano que viveu na Terra foi Eva, a esposa de Adão. E Deus fez eles diretamente. Está claro isso na Bíblia, só que não quer acreditar, quer ser teimar, mas está claro que Adão e Eva foram seres criados diretamente por Deus. E aí Deus sim criou o homem, o espírito humano tem poder de se multiplicar, dado por Deus, né? Porque quando Deus criou Adão, Deus disse para Adão, crescer, frutificar e encher a terra. Então Adão, que tinha o espírito criado por Deus, e que tinha a alma, que está junto com o espírito, que é criado por Deus, Deus colocou dentro do Adão terreno aqui na terra, do corpo de Adão, do Adão terreno, Deus colocou o espírito e a alma que veio da criação espiritual de Deus. E Deus disse então para Adão, Adão, crescer, frutificar e encher a terra. Então o corpo de Adão pode se multiplicar, o espírito de Adão pode se multiplicar e a alma de Adão pode se multiplicar. E a prova disso é que nós hoje existimos. Deus não criou nós diretamente, né? Eu não fui criado diretamente, nem você, nem nenhum outro ser humano foi criado diretamente por Deus, né? Todos nós somos descendentes de Adão e Eva, né? Nós somos o nosso pai humano aqui na Terra foi Adão. Aí Adão foi criado por Deus. E Eva, nossa mãe terrena aqui também, foi criada por Deus. E desse casal, Deus deu a eles o poder de se multiplicar. Deus disse para Adão e Eva, né? Crescer, multiplicar e encher a terra. Então, entendeu? Então tem coisas que Deus criou diretamente, no caso os anjos, só especificando, né? E o ser humano, no caso Adão e Eva, foi criado diretamente por Deus. Agora, os seres animais que existem na Terra, outros seres que viveram na Terra ao longo desses milhões de anos que Deus criou, bilhões de anos, esses seres não foram criados diretamente por Deus. Deus deu à Terra o poder de criar, de gerar filhos, né? Deus disse, produz a terra seres viventes, cada um segundo a sua espécie. E aí surgiu todos esses tipos de vidas que existem na Terra, tanto vegetal como, né, animal e outros seres mais aí, répteis e na água e assim. E as águas podem gerar filho também, né? Que a Bíblia diz, Deus disse lá no terceiro dia, se não me engano, produz as águas, seres viventes, cada um segundo a sua espécie. E o mar se povoou então nós vemos hoje milhares, milhões de seres aquáticos que vivem na terra, que vivem nas águas, né? Foi produzido por quê? Pelas águas. Então não precisa Deus fazer diretamente. Deus deu poder à água de gerar filhos, né? Deus deu poder à natureza também, à terra de gerar filhos, né? E os animais, eles têm poder de gerar. O corpo dos animais, a vida dos animais pode se multiplicar também, né? Porque os animais se multiplicam, né? Ok? Então, só para a gente entender, explicar essa parte, né? Ok? Que tem coisas que Deus criou diretamente, e tem coisas que Deus criou indiretamente através do poder que Deus delegou à sua criação. Tá certo? Ok. Então, terceiro ponto, terceira verdade que nós já aprendemos nesse canal. Eu imagino que você já ouviu as outras lives, as outras gravações que estão aí no canal, né? Verdades eternas e invencíveis, né? E você já passando por esses ensinamentos aqui que Deus está nos dando. Eu aqui estou só reprisando para nós ficar bem claro disso. Que Deus é o Criador de todas as coisas que existem no universo. Apocalipse 4:11. Eu acho que aqui eu marquei 1 Tessalonicenses, mas pode ser que seja 1 Colossenses, seja o livro de Colossenses 1:16. E Gênesis 1:1, onde diz que Deus criou, no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? E aí depois vem narrando o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Perfeito? Ok. E quarta verdade que nós já aprendemos, aí vamos tocar novamente aqui nesse ponto, que Deus é o criador do homem. Gênesis 2:7, né? E fez o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito homem vivente, né? E de acordo com o ensinamento de Deus, o homem foi criado no sexto dia da criação. Nós temos que aprender isso nesse canal, nós temos que aprender isso. Deus foi criado no sexto dia da criação. Isso mostra o quê? Que a criação principal de Deus, que deu origem a essas outras coisas que existem na Terra, Deus criou em 6 dias, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, né? E esses dias da criação não são também dias de 24 horas, como muita gente acredita, né? Esses dias da criação de Deus
nós estamos nesse canal para aprender a lógica. Eu já ensinei outros canais aí, se você e outras gravações, que Deus, ele é um Deus lógico. Na Bíblia não existe a palavra lógico. Na Bíblia não existe. Né? Porque essa palavra ainda não fazia parte do vocabulário humano na época que foi escrita a Bíblia, a palavra lógico. Né? A palavra lógico, a palavra surgiu não sei quanto tempo. Né? Assim como tem muitas palavras que foi acrescentada à gramática humana ao longo dos milhares de anos, que a escrita começou mais ou menos com os egípcios, lá pela história da humanidade. A escrita foi iniciada lá na época dos egípcios, né? Os faraós, 4.000 anos atrás, vamos dar um exemplo, 3.500 anos atrás ou mais, é que começou a surgir a escrita no mundo, né? E aí a gramática humana ela foi evoluindo ao longo desses milhares de anos, que hoje existem palavras que não existiam naquele tempo, como, por exemplo, hoje existe a palavra livre-arbítrio, mas naquele tempo não tinha livre-arbítrio, né? Hoje existe a palavra lógica, né? Naquele tempo não tinha a palavra lógica. Hoje existe a palavra internacional, né? Naquele tempo não tinha a palavra internacional, se não me engano, a palavra internacional parece que foi inventada no vocabulário humano aí há 200 anos atrás. Antes de 200 anos atrás não existia nas escritas mais antigas, não existia a palavra internacional, mas há mais ou menos 200 anos atrás começou a surgir a palavra internacional, né? Okay? O relacionamento entre as nações, né? Foi dado de internacional, assim por diante. Perfeito. Então, Deus é um Deus lógico. Lógico é uma coisa coerente, uma coisa que tem lógica, né? Que é verdadeira. Então a Bíblia diz que Deus é o criador do homem. Então o homem não veio à existência por acaso, por obra da natureza, ou por obra da casualidade, né? Ou por obra sem motivo, né? Sem causa. Não, o homem tem uma causa. Por que o homem existe na Terra? Porque Deus diz na Bíblia que Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? Então esse Deus que é Espírito, esse Deus que é imortal, esse Deus que é o Criador de todas as coisas, ele também é o Criador do homem. Né? Deus desejou no coração dele ter um ser que fosse parecido com ele, um ser que pudesse ter comunhão com Deus, que pudesse ter também as mesmas características possíveis Deus deu ao homem. Né? Como, por exemplo, o livre-arbítrio, né? A livre vontade, a livre escolha. Né? Deus criou o homem, o ser humano, com vontade própria. Né? Okay? Com vontade própria. Assim como Deus tem vontade própria, o homem também, Deus criou ele com vontade própria. Porque e onde nós vemos que Deus tem vontade própria? Porque diz na Bíblia que Deus é o único ser que possui ele só a imortalidade. Então houve um tempo, na eternidade passada, que Deus estava só. Não existia ninguém mais, só uma pessoa que existia, que era Deus, que é Espírito. Ora, então, para Deus existia esse monte de coisa que Deus criou, é preciso que Deus tivesse vontade, né? Então, de acordo com a Bíblia, Deus teve vontade de ter as coisas criadas, né? E entre as coisas criadas, mais importante foi o homem, né? Que Deus quis fazer o homem um ser parecidíssimo com ele. Né? Parecidíssimo com ele. Façamos o homem semelhante a nós, né? Então, Deus criou o homem e uma das predicados de Deus, vamos dizer assim, é que Deus tem vontade própria. E Deus criou o ser humano com vontade própria também, com o direito de escolher entre viver e morrer, entre fazer o bem ou fazer o mal. É a realidade. Deus criou o homem com vontade própria. Ok? Então, nós temos que aprender isso, ter no nosso entendimento isso, que Deus é o criador do homem. Deus criou o homem no sexto dia. E os dias da criação também não são dias de 24 horas, são dias de Deus. Como Deus é eterno, os primeiros dias da criação de Deus, né? Deus, quando Deus disse lá, haja luz e houve luz. Primeiro dia, né? Diz lá Deus, e disse Deus, haja luz e houve luz. Né? Aí no segundo dia Deus disse, olha, que estava lá, que diz que o Espírito de Deus já pairava sobre as águas. Então no primeiro dia, no segundo dia já tinha as águas, né? Ok? E Deus, esses dias aí, não são dias de 24 horas, né? São dias de bilhões de anos, né? Quando chegou no terceiro dia, Deus disse, apareça no meio da terra uma porção seca, né? E aí você acha que Deus falou e num passe de mágica, em um segundo já apareceu a terra? Não é assim. Deus, para a terra surgir, esse terceiro dia, um exemplo, um dia de bilhões de anos, né? Para a terra produzir, né? Porque a água era água, né? E a água produzir, a água virar sólida, virar terra, deve ter um processo
que demorou bilhões de anos. A gente fala assim, mas como pode ser se o mundo tem 5 mil anos? Não, o mundo tem 5 mil anos. 5 mil anos é o ensinamento errado das religiões. Né? O mundo, os dias da criação não são dias do homem, né? Os dias da criação são dias de Deus. Deus é eterno, então se o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia demorou bilhões de anos, para Deus não quer dizer nada. Deus é eterno, né? Para nós, sim, é problema durar 100 anos, já para nós é um tempo muito longo, porque a nossa vida, às vezes, é 60, 70 anos. Né? 1000 anos, então, nem se fala, né? Mas para Deus, 1000 anos para Deus, diz a Bíblia, como Deus faz uma analogia, né? Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Porque Deus é eterno, né? Para Deus não tem problema de tempo, né? Porque Deus não fica velho, Deus não morre, né? Deus é eterno, né? Então os dias da criação foram dias de milhões, bilhões de anos. E a ciência humana, que é uma capacidade que Deus deu ao homem, a capacidade de pensar, de estudar, de analisar, de comparar, a ciência humana, que é um poder, uma inteligência, uma capacidade dada por Deus, assim como Deus é um ser inteligente, né? Deus é um Deus sábio, né? Fazer esse universo aí não é uma pessoa tola que fez isso, concorda? É um ser inteligente, né? E nós temos que aprender que antes de Deus colocar em prática também a criação de Deus, você acha que Deus não planejou antes? Você acha que Deus fez a coisa assim, sem nenhuma... Não, diz na Bíblia que a sabedoria de Deus era arquiteto de Deus na eternidade. Então Deus planejou, né, as coisas, né? Deus planejou o corpo humano, como é que seria o corpo humano? Deus planejou. Como é que ia ser o corpo humano? Tem que ter 2 olhos, né? Tem a boca na frente aqui. Na boca tinha que ter 32 dentes, né? 16 em cima, 16 embaixo, porque tem que ter os maxilar, que é os dentes aqui mais atrás, aqui os dentes mais, né, grandes, né? Depois na frente os dentes mais finos, para poder cortar o alimento, e lá atrás para poder moer o alimento. Tudo isso daí você acha que é obra do acaso? Não é obra do acaso, né? Você pode ver que os dentes nossos da frente, todo mundo é mais fino, né? E os de trás, eles são mais chatos, mais grossos, né? Próprio para amargar, para macetar aquilo que você põe na boca, né? Mas você, para cortar aquilo que você vai comer, por exemplo, uma goiaba, você morde agora com os dentes finos da frente. Aí quando você joga um pedaço dentro da boca, aí vai para onde? Vai para os moedores aqui, né? Que vai moer, vai amassar, né? E também quando você está mastigando, vamos pensar a grandeza de Deus, olha, você acha que é obra do acaso? Pensa comigo, aí você mastiga o alimento, vamos supor que o alimento fosse seco, né? A goiaba, você comeu uma goiaba, um pedaço de goiaba, pôs na boca, mordeu um pedaço de maçã, você mordeu, aí você começa a mastigar. Já imaginou se não tivesse líquido ali, você, com a hora que você engolisse, você morria, né? Mas não, quando você está mastigando, já tem a saliva, a boca da gente vai salivar, ela vai soltar saliva, né? Que é uma goma, né? Que você mastiga, vem aquela saliva, mistura com aquele alimento, aí quando você joga na sua garganta, vem envolvida nessa saliva humana, que é produzida pela boca aqui, né? E acho que isso é obra do acaso. Deus planejou, não vai o cara comer, ele vai ter que ter uma coisa para auxiliar na hora que ele estiver comendo, né? E aí a saliva é que vai fazer esse trabalho de fazer com que o produto desça pelo pescoço, né? Pelo esôfago, né? Da gente, né? E você acha que não é obra do acaso? É obra do acaso? Pensa comigo, você acha que isso é obra de, como muitos querem dizer, foi o Big Bang, explodiu lá, não tinha ninguém lá, não tinha uma causa. Não, o Big Bang pode ter existido, né? O Big Bang pode ter existido, né? Mas o Big Bang, se foi um fato que é real, vamos imaginar, foi Deus que planejou o Big Bang, né? Vai dar um estouro aí, vai. Agora os caras que não querem seguir os mandamentos de Deus, eles querem negar que não tem uma pessoa inteligente por trás da criação. Tem. E essa pessoa é Deus. E é esse Deus Espírito, e é esse Deus que ele só possui imortalidade. Então Deus, ao criar o corpo humano, veja só como Deus fez, né? Falando só do corpo humano, sem falar dos animais aí, das aves e assim por diante, mas do corpo humano, né? Então quando Deus fez o corpo humano, você vê, Deus fez com 2 olhos, né? Por que 2 olhos? Porque o olho é um sentido vital do corpo humano, né? Que você vê, né? Deus tivesse feito só com o olho, aí se caísse um cisto no olho, você ia ficar cego, não ia poder ver, né? Mas hoje em dia não, se você machucar o olho seu aqui, o direito, aí você tem como tapar ele para ele desinflamar, e você ainda continua vendo com o outro olho, né? Que é uma coisa vital, né? Você ainda consegue andar com o olho só, não é verdade? E Deus fez 2 narizes também, porque se Deus tivesse só um nariz, e entupiu o nariz, você morria. Né?
Mas Deus fez dois, né? Dois canal aqui, né? Que se um top, mas o outro está respirando, então você não morre, porque o ar é vital para a circulação do sangue no nosso corpo, né? Então, como Deus fez? E Deus fez também, mesmo que entupa os seus dois narizes, não imaginou uma situação que entupiu os seus dois narizes, como o ar dentro do nosso pulmão é uma coisa vital para poder fazer com que haja circulação do pulmão, bombear lá o sangue lá, mandar para o coração e assim por diante, né? Vamos imaginar assim, né? Deus fez o quê? A nossa boca aqui, ela está ligada com o canal lá na laringe, não sei o que é, da faringe, né? Tem uma ligação, que se você tapar o dois nariz, você ainda consegue sobreviver respirando só pela boca, né? Você não vai morrer assim, vapt, né? Então Deus, acho que foi obra do acaso, Deus fazer uma ligação lá entre o canal que a gente come, tem lá algum lugar lá, que eu não sou médico, né? Mas os médicos sabem, né? Tem um canal lá que você tem como respirar pela boca, né? Que são coisas vitais que você morreria em pouco tempo, né? Então nós vemos aí que é uma engenharia genética, que essa engenharia genética, quem que desenvolveu isso? Quer dizer que Deus construiu o homem assim, sem... Não, para Deus fazer o homem, Deus já planejou antes como é que seria, né? Ok? Onde é que ia ficar o coração, onde é que ia ficar o pulmão, são dois pulmões, precisa ter dois pulmões. Por que nós temos dois pulmões? Porque deve ser necessário ter dois pulmões para você ser uma pessoa normal, né? Ter uma respiração, né? Um pulmão é coadjuvante do outro, né? Se um der um problema, o outro trabalha mais, vamos dizer assim, né? E assim por diante. Então nós vemos assim que Deus é maravilhoso, meu. Deus é o criador do homem e Deus planejou todas as coisas. E esses dias da criação são dias de bilhões de anos, né? Que Deus criou, né? Para Deus não tem problema nenhum em ter durado bilhões, como a ciência humana diz, né? A Terra, o planeta Terra tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Eu não sei se é bilhões de anos-luz, parece que é bilhões de anos-luz da criação, né? Ou é 4,5 bilhões de anos, que é uma coisa incrível, né? Para nós é majestoso, 4,5 bilhões de anos, né? Puxa vida, né? Então a Terra não foi criada agora, esses dias, e é biblicamente correto, né? Porque Deus não fez uma mágica, né? Não, Deus planejou, Deus veio executar no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, né? A trazer a criação à existência, né? Esses dias aí são dias de Deus, né? Dias do homem, né? Ok? Então nós vemos assim que Gênesis 2,7, que formou Deus o homem do pó da terra, né? O corpo humano feito do pó da terra. O homem é que Deus formou do pó da terra e Deus soprou nas narinas de Adão, é um homem natural, um homem físico, um homem terreno, né? E dentro desse homem natural, desse corpo humano, Deus colocou o espírito e a alma que veio da criação espiritual de Deus. Então o verdadeiro Adão, o verdadeiro homem, né? O verdadeiro homem, ele é espiritual, né? Ele é o nosso espírito que está dentro do nosso corpo. E a nossa alma, que estão intrinsecamente ligados um ao outro, espírito e alma, estão sempre juntos. Só Deus pode separar pela palavra de Deus, está na Bíblia de Hebreus, né? Capítulo 4, se não me engano, diz, né? Que alma e espírito estão ligadas, né? Só Deus pode separar a alma de espírito, né? Então, isso é a parte espiritual do homem, que é a parte que Deus quer de fato salvar, essa parte aí, a parte espiritual do homem. Que a parte espiritual do homem, nós já aprendemos em outras lives aí, que o homem não morre, né? O homem não morre. O homem espiritual, ele não morre, ele é eterno, né? A partir do dia da criação, o sexto dia, nós seres humanos passamos a existir, esse ser completo, o nosso corpo humano, ele é da terra, ele é terreno. O nosso corpo humano pode morrer, né? Pode acabar, como a gente vê aí as pessoas morrendo, né? E vão ser enterradas e lá depois vira terra, né? Volta o pó da terra, né? Mas o espírito humano e a alma humana, eles não morrem, né? Eles no sentido que eles morrem, não morrem. Não deixa de existir nunca, né? Porque ele é espírito, e espírito não morre. Eu vou me aprofundar nisso em outros tópicos, mas já tem outros tópicos falando sobre isso, né? Que você pode ler, ouvir, né? Então, o homem, ele é um ser tripartido, né? Tem três partes, né? Corpo humano feito do pó da terra, e também tem a alma e o espírito humano que veio da criação espiritual de Deus. E nós temos que entender que esse espírito, que esse corpo humano de Adão, do Adão terreno, o que faz nós viver aqui na Terra, esse corpo humano nosso aqui, esse corpo aqui, o que faz nós vivermos aqui na Terra é o fôlego de vida que Deus soprou no corpo de Adão quando ele estava criado por Deus. Deus chegou no Éden lá, na Terra, que era no Éden, que o Éden era na Terra. Deus pegou o pó da terra, diz a Bíblia, e pela lógica
Deus pegou a água, né? E fez o barro, né? E formou o corpo humano. Não é que Deus criou um boneco de barro, não. Deus criou o corpo humano. Do barro e da água, Deus fez o nosso corpo humano. E a ciência humana, ela prova que o corpo humano tem 80%, se não me engano, de água. E tem mais ou menos 20%, ou é 15%, não sei, de uma massa sólida, que é uma coisa sólida, que é exatamente a terra, o barro que Deus pegou da terra. Onde estão os minerais que estão na terra, ferro, outros minerais, né, que a gente sabe que existe na terra aí, né, que está dentro do corpo humano, né? Então o corpo humano, provando, a ciência prova que o que Deus diz na Bíblia é verdade, que Deus formou o corpo de Adão do pó da terra. E aí Deus soprou em Adão fôlego de vida. E Adão se tornou alma vivente. E dentro dessa alma vivente, desse homem natural aqui na terra, desse ser humano terreno, Deus colocou o espírito do homem, que Deus criou lá no terceiro céu, vamos dizer assim, e a alma espiritual nossa, e colocou dentro desse corpo humano que estava vivendo na terra, que viveu na hora que Deus soprou. Deus colocou também, junto com o sopro de Deus, Deus colocou o espírito humano e a alma humana, e o homem tornou-se aí o quê? Um ser tripartido, espírito, alma e corpo. Ok? É importante nós aprendermos isso. É importante, porque é uma confusão no mundo, né? Diz que o homem já existia com Deus na eternidade. Tem crenças desse mundo que eles querem mostrar, provar na Bíblia ou fora da Bíblia que nós já vivíamos com Deus lá na eternidade, com Deus. Já éramos espíritos, filhos de Deus, estávamos lá vivendo com Deus. Aí Deus resolveu pegar esses espíritos que eram filhos de Deus e mandar aqui para a terra. Né? E aí nós viemos para... Né? Nós somos espíritos encarnados que estávamos vivendo com Deus na eternidade passada, e Deus colocou nós aqui na Terra para nós termos experiências carnais, e Deus, depois de tudo isso feito, mas como nós somos filhos de Deus, nós um dia vamos voltar para Deus, porque nós somos de Deus, somos filhos de Deus. Mas isso no ensinamento não condiz com o ensinamento da Bíblia. A Bíblia diz que no sexto dia Deus criou o homem. Foi a última criação de Deus importante. A mais importante de toda essa criação vasta de Deus que nós temos no universo, incluindo o mundo espiritual, incluindo tudo que a Bíblia, a narrativa da Bíblia toda mostra, que o ser mais importante criado por Deus é o homem, somos nós, pô. Nós devemos dar graças a Deus por isso. Que o ser humano é o ser mais parecido com Deus eternamente, né? É o ser humano, né? É o ser mais importante que Deus criou. Então Deus fez todas as coisas. No primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, Deus fez por causa do homem. Ok? Devemos dar graças a Deus por isso. Nós, seres humanos, fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Tem gente que não quer. Ah, não, ele prefere ser descendente do macaco. Tem pessoas que falam, não, nós somos descendentes do macaco. Né? Deixam de querer ser descendente desse Deus, de ser criação desse Deus maravilhoso, né? E desse Adão maravilhoso, que a Bíblia diz, Deus criou Adão, um ser com vontade própria, um ser inteligente, que Deus disse, um ser com domínio, né? Que Deus criou Adão, Deus falou assim, olha, Adão, domina sobre as coisas criadas aí na terra, né? Não deixa, você vai guardar e proteger aí. Então o homem estava acima de todas as coisas criadas na terra. Então nós somos descendentes desse ser humano criado por Deus, maravilhoso que é Adão. Mas tem gente que não, prefere ser descendente do macaco, que é um ser inferior ao homem, né? Ele é um ser criado por Deus. Os macacos são criação de Deus, né? Assim como os cavalos, assim como os répteis, né? Tudo que existe no universo, seja nos rios, nos mares, seja coisas grandes, coisas pequenas, né? Seja coisas já extintas e coisas que ainda não foram extintas, né? Que existem, são criação de Deus, porque tem coisas que Deus criou que é eterna, mas tem coisas que Deus criou também que é temporal, né? Que não é para sempre, né? É só para cumprir a sua função nesse tempo, né? Ok? Então, nós temos que crer assim, que Deus, ele é o criador do homem, e o homem é o ser mais importante criado por Deus, em toda a criação de Deus, tudo Deus fez para o homem. É incrível, nós vamos aprender coisas muito mais incríveis ao longo, quando nós entrarmos no Novo Testamento, no Evangelho, lá, lendo os capítulos, nós vamos ver a grandeza de Deus, a magnitude de Deus, a inteligência de Deus. Nós vamos conhecer a santidade de Deus, nós vamos conhecer a soberanidade de Deus, né? A majestade de Deus, né? Está revelado na Bíblia tantas coisas de Deus, não está tudo revelado, mas o que é suficiente para nós alcançarmos nossa salvação. Porque Deus, obviamente, Deus não revelou tudo na Bíblia, né?
É impossível, inclusive, não teria como se a Deus fosse ensinar para nós. Tudo que Deus fez, tudo que Deus está fazendo, Deus vai fazer, a Bíblia teria que ser carregada numa carreta de 80 toneladas, vamos dizer assim, né? Não poderia ser uma Bíblia pequena como essa daqui, né? Como numa Bíblia pequena como essa daqui, com 66 livros, mesmo a Bíblia aqui, vamos chamar que é a Bíblia protestante, né? Que é usada pelas igrejas evangélicas, esse tipo de Bíblia aqui, né? Tem 66 livros. Esses 66 livros aqui estão dentro da Bíblia da Igreja Católica. Esses mesmos 66 livros fazem parte da Bíblia Católica. Agora, a Bíblia Católica ela tem 7 livros a mais, que posteriormente foi ajuntado a esses livros que já existiam, certo? Mas esses livros da Igreja Católica, eles também mostram que Deus é magnífico, né? Deus é esplêndido, né? Deus é o Deus criador de todas as coisas. Deus é maravilhoso, né? Ok? Muito bem. Então, ó, essa verdade que nós aprendemos aqui. A primeira verdade nós já aprendemos, e é importante reprisar isso para nós guardarmos no nosso coração, no nosso entendimento. Deus é Espírito. Cristo definiu Deus. Ele falou, Deus é Espírito. Então, Cristo é a pessoa por quem Deus fala, é seu Filho. Devemos ficar com a palavra de Cristo. Deus é Espírito. Então, se alguém ensinar para você, Deus foi um menino, Deus foi uma criança, não, Deus é um ser carnal, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é Espírito. Cristo tem a palavra final. Nós já aprendemos isso, que Cristo é a maior autoridade que viveu aqui na Terra como um homem. Como homem foi Cristo. Ninguém é mais do que Cristo que já viveu aqui na Terra. Nem Moisés, nem o apóstolo Paulo, nem Davi, nem Adão. Né? Cristo é a maior autoridade que já viveu aqui na Terra, porque ele é o Filho do Deus Pai Todo-Poderoso. Cristo tem essa dignidade, ele é o único ser no universo que é filho de Deus, nascido de Deus. E ele viveu aqui na Terra, e o Senhor Jesus disse, Deus é Espírito, João 4,24, depois você lê, certo? E depois nós vemos que o apóstolo Paulo, que é o apóstolo de Cristo, o apóstolo de Deus, ele disse que ele só possui a imortalidade. Pronto. Então, Deus é Espírito e Deus é imortal. Deus sempre existiu. Então, a pergunta que as pessoas às vezes fazem, o que existia antes de Deus, o que vai haver depois dessas palavras, essas perguntas não deveriam existir. Porque Deus nunca deixou de existir, nem Deus vai deixar de existir. Deus sempre existiu. Todas as coisas que existem vêm depois de Deus. Ok? E Deus é o Criador de todas as coisas. Agora, Deus, estamos vendo agora que Deus é o Criador do homem, né? E Deus criou o homem com vontade própria. Nós já vimos em outros lives falando sobre isso, né? Então, ora, se Deus é o Criador do homem, então logo outros seres criados no quarto dia, no quinto dia, né? Deus, no quarto dia, Deus falou assim, ó, produz da terra seres viventes, cada um segundo a sua espécie. Deus está na Bíblia, isso lá. Né? Você lê lá, depois Gênesis capítulo 1, né? Deus diz lá, né? Produz a terra seres viventes, cada um segundo a sua espécie. Diz que aí apareceram as feras e animais domésticos e papai e assim por diante, né? Deus não revelou todo tipo de criatura que veio, mas criou coisas nos mares que até hoje se está descobrindo. E mesmo na terra tem coisas também que o homem descobre todo dia. E eu quase todos os dias está descobrindo uma criatura nova, né? E as que já foram extintas? Se a terra foi criada há bilhões de anos, então quantas coisas existiam no quarto dia, né? Que foi bilhões de anos, até chegar no quinto dia, bilhões de anos, até chegar no sexto dia, né? Então, vamos dizer, se passou esses dias aí, mesmo os dias literais, a partir do quarto dia, que Deus criou o sol, esses dias literais da vida humana na Terra, não estão contados em 24 horas, porque Adão, o tempo que Adão viveu no Éden, na Terra, quando na época do Éden, esse tempo não foi contado, né? Esse tempo ficou dentro desses 6 dias da criação aí. Ok? Os dias da vida de Adão foi contado quando Deus tirou Adão do Éden, né? E colocou na Terra. Quando Adão pecou, desobedeceu a Deus, a Bíblia diz que pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo. E pelo pecado veio a morte, né? E quando Deus, então, tirou Adão do Éden, Deus diz na Bíblia que Adão viveu 930 anos. Então, aí sim começou a contar a vida de Adão. 1 dia, 2 dias, 3 dias, aí 12 meses, 1 ano, 2 anos, ele viveu 930 anos. Mas esse período que Adão viveu no Éden, ele sozinho com Deus, no princípio, quando Deus criou Adão. E depois Adão ficou um tempão com Deus, sozinho, vivendo na terra.
conhecendo toda a natureza de Deus, toda a criação de Deus na terra, todos os animais, coisa e tal, Deus passou diante de Adão. E diz na Bíblia que Adão, depois de ver tudo, quanto tempo você acha que Adão levou para ver toda a criação de Deus na terra, se Deus fez bilhões de coisas? Você acha que Adão viu isso em 12 horas? Adão viu isso? Aí chegou no meio-dia, depois de 12 horas, Adão viu tudo, ele sentiu só e Deus já criou Eva, e depois mais 12 horas, Adão e Eva pecou e já começou. Não, não é assim. As pessoas que ensinam assim é que eles não entendem a Bíblia. Deus criou Adão no 6º dia. E Adão não tinha morte em Adão. Adão não ia morrer, porque Adão não tinha pecado, né? Deus não tinha motivo para tirar a vida de Adão. Adão não tinha pecado, Adão não tinha desobediência. Adão era um puro, é um homem inocente. Adão é como um bebê, né? Um bebê inocente, né? Os bebês que nascem nesse mundo, as crianças desse mundo, que morrem na sua infância, na sua criancice, são filhos de Deus, vão viver na eternidade com Deus. Deus não vai condenar os inocentes. A Bíblia não diz que Deus não condena o inocente igual ao justo, o injusto, né? Deus não trata o justo igual ao injusto, né? Deus tem justiça para tratar com os homens, né? E com a criação de Deus. Então, Adão, enquanto ele não desobedeceu a Deus, era uma pessoa inocente, né? Ele só conhecia Deus, de Deus só vê um bem, Adão só sabia fazer o bem, né? Ok? Agora, Deus deu ao homem livre-arbítrio, né? E Adão e Deus, aí não vamos entrar aqui, tem outras lives falando, para nós não ficarmos muito nesse ponto. Mas assim, o que nós queremos chegar aqui à conclusão é o seguinte, ó, que se Deus é o criador do homem, então nós vemos que tem outros seres que viveram na Terra, de acordo com a ciência humana, mesmo a ciência humana, a antropologia, a história da humanidade, as pesquisas genéticas aí que eles fazem, né? E eles alegam que o homem já está na Terra há 400 milhões de anos. Vamos dar um exemplo, citar uma data assim, mas varia muito, né? Está na Terra, milhões de anos vivendo na Terra, né? Que nós somos descendentes desses seres, que eles chamam de hominídeos, que viveram há milhões de anos atrás, que são seres parecidos conosco, né? E que nós somos a evolução desses seres, os hominídeos, neandertais, homo sapiens, que viveram na África, na Europa, já vivia na América do Sul aqui há milhões de anos, né? E que nós somos o homem moderno hoje, né? Somos descendentes desses seres. Não é verdade, isso não é de Deus. Esse ensinamento não é de Deus. Porque, de acordo com a Bíblia, diz na Bíblia que Deus criou Adão no 6º dia da criação. Deus mesmo veio e criou Adão. Então, esses seres que viveram na Terra, que era parecido com o homem, no 4º dia, Deus falou assim, produz a Terra seres viventes. Cada um segundo a sua espécie viver. Esses seres aí, que é parecido com o homem, né, que eram homens, vamos chamar de eretos, ou quase eretos, igual ao homem, né, que tinham similaridade na feição, conforme eles encontram ossadas, aí eles reconstituem essas ossadas, e aí fica parecido com o homem, né? Mas eles não eram seres humanos, não. Eles não eram, aprendam comigo, ó, eles não eram seres humanos. Eles eram seres criados pela natureza que Deus deu à Terra, poder de criar. E quando Deus veio no 6º dia e Deus criou o homem, o corpo humano também do pó da Terra. E esses seres que viveram nesse tempo aí, durante milhares de anos, ou milhões de anos, entre o 4º dia e até o 6º dia, passou milhões de anos, bilhões de anos provavelmente, viveram seres, né, que foram, né, até Deus criar Adão no 6º dia, porque mesmo no 6º dia, logo no início do 6º dia, vamos dizer assim, Deus criou outras criaturas também, né, porque no 4º dia houve criatura criada, no 5º dia também, e no 6º dia, antes de Deus criar Adão, Deus também criou mais criaturas por meio da terra, né? E esses seres que viveram aí, que eram parecidos com o homem, muitos deles morreram, como dizer, uns falam, morreu faz 500 mil anos, 1 milhão de anos. Sim, porque quantas catástrofes podem ter acontecido na natureza criada por Deus naquele tempo, né? Que muitas coisas morreram, sucumbiram lá, né? Okay? Depois que Deus criou Adão, a Bíblia diz, quando Deus criou Adão, a Bíblia diz assim, quando Deus criou Adão no 6º dia, vamos aprender isso, ó. Quando Deus criou Adão, foi a última coisa importante que Deus criou. E a mais importante, né, que Deus criou foi o ser humano, Adão. Adão e Eva. Né? E Deus já tinha criado, nos 6 dias aí para trás, aí Deus tinha criado milhões de coisas, tanto aqui no céu como na terra, tanto aqui na terra como nos céus, e lá no 3º céu Deus criou tudo. E diz em Gênesis 1:31 que Deus diz que Deus viu tudo que ele havia criado e diz, eis que é muito bom. Então até a criação de Adão, estava tudo perfeito, os anjos perfeitos, toda a criação sem nenhuma
nada errado, tudo correto, tudo dentro do eixo. Né? Tanto que Deus mesmo diz, eis que é muito bom. Deus mesmo aprovou a criação de Deus. Por que Deus mesmo aprovou a criação de Deus? Porque não tinha outra pessoa maior do que Deus para chegar e dizer, não, Deus, está errado ali, está certo aqui. Não, Deus é um Deus único, né? Verdadeiro, na essência da palavra. Existem outros deuses, mas os outros deuses que existem, né, que Paulo mesmo diz lá em Romanos, em Coríntios, capítulo 8, que há deuses não só no céu como na terra, também senhores no céu e também na terra. Mas logo nós temos que entender que esses senhores e esses deuses que são criação de Deus, eles são criação de Deus, eles vieram depois de Deus, através do poder criativo de Deus. Né? Então, quando Deus criou o homem e encerrou a criação de Deus, Deus diz, eis que tudo é muito bom. Deus aprovou a criação de Deus, tudo é perfeito. Agora, quando Deus então terminou de criar Adão no sexto dia, Adão viveu com Deus dentro de um tempo que é de Deus, no Éden. Quanto tempo a Bíblia não diz, né? Se Adão viveu 10 mil anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos. Adão viveu com Deus um tempasso. Sozinho ele e Deus. E Adão estava distraído. E Adão, por que Adão não assistiu só, logo de imediato quando Deus criou Adão? Porque já existiam outras coisas criadas por Deus. Já existiam os animais, vamos supor, os que Deus trouxe na arca. Vamos imaginar, quando do dilúvio, Deus trouxe a girafa, Deus trouxe o leão, Deus trouxe o macaco, Deus trouxe o gato, Deus trouxe a onça pintada, Deus trouxe, o crocodilo, Deus trouxe, o rinoceronte, enfim, Deus trouxe um monte de coisas criadas, né? Que era terrena, que não podia viver debaixo da água, né? Deus colocou dentro da arca. E as aves, os tipos de aves aí que Deus também salvou, né? Ok. E aí Deus, Adão, mas antes de Deus, durante esse tempo que Adão viveu com Deus, existia provavelmente outros bilhões de pessoas, de coisas que viviam na Terra, né? Por exemplo, os dinossauros. Adão conheceu os dinossauros, conheceu os tiranossauros, Adão conheceu esses seres aí que hoje eles chamam seres hominídeos, seres neandertais, parecido com o homem, parece pra caramba, mas não é o homem. Porque esses seres humanos, esses seres que eu estou falando, esses seres aí que parecido com o ser humano, eles são parecidos conosco, mas não é igual ao homem, porque o homem ele é um ser tripartido. Esses seres que viveram junto com Adão antes no sexto dia lá, né? Antes quando Deus tirou Adão do Éden, né? Lá na época, lá, e eles viveram lá com Adão naquele tempo, esses seres, eles tinham fôlego de vida, né? Que a Bíblia diz que, se você ler, depois você leia Gênesis 1:30, leia o Gênesis capítulo 1 todo, né? Mas, se possível, se quiser ir direto no que eu estou referindo, vou ler Gênesis 1:30. Gênesis 1:30 diz que tudo que se move sobre a terra tem alma, né? Tudo que se move. Então, esses seres que eram parecidos com homem, eles também tinham alma, que é o sopro de Deus, né? Que é espírito, né? Tudo, Deus é espírito. Pensa comigo, ó, Deus é espírito. Tudo que vem de Deus é espírito, né? Então, o sopro de Deus é espírito. E é o espírito de Deus que faz nós viver aqui na terra. Então, esse fôlego de vida é um espírito que é de Deus. E que esses seres que eram parecidos com o homem, eles tinham, mas eles não tinham o que o homem tem. O homem tem um espírito e uma alma que foi criada por Deus no terceiro céu, lá de um espírito que é de Deus, diz a Bíblia. Se você for lá depois em Malaquias, tem que Deus tinha muitos espíritos, Deus podia ter feito também 10 Adão, 20 Adão, mas Deus pegou uma porção do espírito que é de Deus e Deus criou o espírito humano e criou a alma humana. E Deus pegou essa parte espiritual do homem, que veio de um espírito que Deus já tem, e, consequentemente, o espírito humano agora, ele é eterno, porque como ele é espírito, o espírito não morre. E Deus pegou esse homem espiritual e colocou dentro do homem natural de Adão aqui na terra, que era um corpo feito do pó da terra, da água, né? E que tinha fôlego de vida, né? Que é o sopro de Deus, que faz tudo que se vive na terra e se move, tem fôlego de vida. Então, esses seres que viveram na terra, que os homens hoje dizem que nós somos descendentes dele, porque eles encontram um crânio que é parecido com o crânio humano. Eles encontram a perna que é parecida com a perna humana, só que ela é mais longa, ela é mais chata, ela é mais gorda. Sim, mas o corpo humano também, Deus diz na Bíblia que o corpo humano, Deus fez ele do pó da terra. Né? Deus fez ele do pó da terra. E Deus já sabia que o ser humano, depois de milhares de anos, com o aumento da ciência, que Deus disse que a ciência vai se multiplicar, Deus já sabia que o ser humano ele ia encontrar esses vestígios dessas criaturas que viveram nesse mundo antes do dilúvio, lá para trás, né?
e que os homens iriam, tá vendo? Isso daqui também é um ser humano, porque olha, a mão dele o pé dele é igual ao pé do ser humano. Tem uma pisada aqui que tem mais ou menos 400 mil anos que foi pisada aqui né? Então isso daqui é os seres que eram nossos antecedentes. Não, eles eram seres criados por Deus pela natureza de que Deus deu à terra de gerar filhos, gerar seres vivos, né? E esse sopro de Deus que faz toda a criatura viver na terra, eles tinham, né? Eles tinham uma certa inteligência, tinham inteligência, porque os animais não têm inteligência. Os animais têm inteligência, né? Como eu já disse para você, o João de Barra, que é uma ave tão pequenininha, né? Ela constrói uma casa sólida que dura anos e anos e anos e anos, e ele faz sozinho um trabalho de engenharia que eles têm para fazer, né? Não é verdade? As formigas fazem uma coisa assim, se você for ver o formigueiro lá dentro delas vivem, é um negócio fantástico, né? Elas têm inteligência, mesmo a formiga tem inteligência, né? Elas são capazes de saber, ó, vai chover, aí vai vir uma época da chuva aí, então vamos agora no inverno aqui no verão, sei lá, vamos juntar mantimento aqui embaixo de terra aqui, porque quando vier essa tempestade, a gente fecha aqui, a água não vai cair lá dentro e nós temos que comer aqui dentro. É inteligência, cara. Ora, se uma formiga tem inteligência, então imagina esses seres humanos que viveram, esses seres parecidos com o homem, né? Que viveram antes de Adão, no quarto dia, no quinto dia, não sei o quê. Esses seres aí, eles construíram coisas que hoje os homens encontram. Tem uma panela de barro, tem um ferro aqui que, putz, é uma engenharia que foi desenvolvida. Isso daqui não é coisa de 4, 5 mil anos. Isso foi criado há 50, 100 mil anos atrás. Esses seres, eles tinham inteligência. Provavelmente foi eles que inventaram a enxada, inventaram essas ferramentas mais rudimentares aí, né? Ok? Adão, quando andou lá, Adão já viu os caras fazendo isso daí, pô. Tá certo? Só que Deus deu ao homem, a capacidade do homem. Agora você, por exemplo, você não encontra nenhum edifício de vidro com 150 andares criado há 50 mil anos atrás, 100 mil anos atrás, porque eles não tinham a inteligência deles, era pequeno perto da inteligência humana. Assim como a inteligência dos animais, né? É menor que a inteligência do homem, né? Porque o leão, com a força que ele tem, se ele tivesse a inteligência do homem, ele matava os homens todinho, né? Porque ele podia fazer armadilhas e pegava os homens e pegava todos os animais. Mas o leão, eles têm força pra caramba, mas eles não têm tanta inteligência, né? Eles agem mais no instinto da natureza deles. Eles querem comer, eles vão para cima e né? Mas o ser humano não. O ser humano planeja, tem uma capacidade muito maior que os animais. E muito maior que esses seres que viveram, que eram parecidos com o homem, que viveram na Terra, né? E aí os cientistas que não entendem as coisas de Deus, né? Não que eles até façam por maldade, né? Não estou dizendo que eles estão fazendo por maldade, não é isso, né? Mas eles não entendem, né? Então eles ficam, tá vendo? Esse ser aqui ó, já viveu aqui na idade da pedra, 30 mil anos atrás, suponhamos, do exemplo, e eles desenvolveram isso lá, eram os antecedentes do homem, nós somos descendentes dele. Não, nós somos descendentes dele. Nós somos filhos de Adão e Eva, Deus criou Adão, um ser especial, Adão, um ser humano. Vamos aprender isso. Ó. Nesse canal nós temos que aprender essas verdades. O ser humano é o ser mais importante criado por Deus em toda a criação que existe no universo. Seja ela espiritual, ou carnal, ou terrena, o que é que seja, de qualquer matéria que existe no mundo, seja de lítio, de ouro, de outros minerais aí, né? Tudo que existe no universo, nada é mais importante que o ser humano. O ser humano é o ser mais importante porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E nós devemos dar graças a Deus por isso. Nós, que somos pecadores, que fazemos coisas injustas ainda na nossa vida, né? Nós temos sido criados semelhante ao ser perfeito e eterno e maravilhoso que é Deus, né? Nós devemos ser gratos a Deus por Deus ter tido misericórdia, né? Do desejo de Deus de ter seres que participem da sua glória e que sejam para a sua glória, Deus criou o homem, né? A qual nós somos descendentes de Adão e Eva, né? Então é melhor nós aceitarmos esse fato para a nossa própria felicidade, né? Não nos enganarmos, que esses seres que viveram aí, tem pessoa que está ouvindo esse canal, talvez hoje não, mas talvez futuramente, como está aí no YouTube aí, né? Que é uma mídia que tem no mundo, pode ser acessado pelo Brasil inteiro futuramente e por outros países do mundo, né? Essas mensagens aqui, elas podem ser traduzidas em outros idiomas, eu não tenho capacidade de fazer isso, mas Deus pode preparar amanhã cidadãos que vai ver e vai dizer, não, vamos traduzir isso para o inglês, para o francês, para as pessoas aprenderem essas verdades. A verdade é que esses seres que viveram na Terra parecido com o homem, eles eram seres que tinham um corpo também de terra, né? Que por isso mesmo que o DNA deles é até parecido com o do homem, né? Muito parecido, mas nem por isso eles são seres humanos, né? Eles são seres que viveram na Terra, tinham fôlego de vida, eles morreram,
E esse fôlego de vida que eles tinham voltou para Deus, né? Assim como volta o fôlego de vida de todos os seres vivos que vivem na Terra. Né? Quando um boi morre, o fôlego de vida dele, que é espírito, volta para Deus, né? Que ele vem de Deus, né? Ele volta para Deus. Esse espírito vem de Deus, esse fôlego de vida vem de Deus. Deus soprou em toda a criação de Deus, inclusive no homem. Particularmente, Deus soprou no homem, né? O fôlego de vida, como diz na Bíblia, Deus soprou em Adão, né? O corpo de Adão, o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então esse fôlego de vida, que é de Deus, quando nós morremos aqui na Terra, esse espírito volta para Deus. Eclesiastes 12. Depois você lê lá o livro de Eclesiastes. Volte o pó, a terra como era, mas o espírito volte a Deus que o deu. O espírito que volta para Deus é o fôlego de vida que fazia nós viver aqui na Terra. Não é o espírito humano criado por Deus que é responsável, que é um ser criado por Deus que tem poder, que tem vontade própria, que pode decidir se ele quer viver com Deus ou não. Vamos aprofundar isso. Tem outras lives aí falando isso, eu gostaria que você ouvisse. Para terminar, ó. E uma quinta verdade que nós vamos aprender aqui para fechar essa questão aqui, né? Adão viveu na Terra, a Bíblia diz que Adão viveu 930 anos, nós temos que aprender isso, né? Adão viveu 930 anos, desde o dia que Deus colocou Adão na Terra. Deus tirou Adão do Éden, quando ele desobedeceu a Deus, ele caiu em pecado, né? O pecado entrou no mundo, diz a Bíblia, e pelo pecado veio a morte. E a morte passou para todos os homens. Não foi o pecado que passou para todos os homens, aprendemos isso. Tem religiões que ensinam que todo mundo tem o pecado original nele. Não, não tem. A Bíblia não ensina isso, né? Se for lá em Romanos capítulo 5, você que é leitor da Bíblia, leia Romanos 5. Lá parece que diz que pela desobediência de um homem, o pecado entrou no mundo. E pelo pecado a morte. E a morte passou para todos os homens, por isso que todos morrem, né? A morte passou para todo mundo. Então nessa vida humana, mesmo que você não seja pecador, vamos imaginar uma possibilidade, né? Vamos ver, né? Como, por exemplo, nós pegamos um bebê, de acordo com a Bíblia, bebê não tem pecado. Tem pecado? Não tem pecado. Um bebê tem pecado? Não tem, bebê é inocente, ele não sabe o que é o bem, nem o que é o mal, nem o que é certo, nem que ele não sabe se o fogo queima, se o fogo deixa de queimar, ele não tem consciência de nada, né? O bebê ele vai aprender isso ao longo da vida dele, ok? Então os bebês são inocentes, mas os bebês, apesar de inocentes, eles não morrem? Morrem, não morrem? Muitos bebês morrem com 1 ano, 6 meses, 2 anos, 3 anos, 5 anos, né? O bebê morre na sua infantilidadíssima, bem início, né? Mas eles morrem por quê? Porque a morte passou para todos os homens, por isso que todos morrem, né? A Bíblia é muito clara nisso, só se a pessoa não quer entender e aceitar essas verdades. Mas nesse canal, nós aceitamos as verdades que vêm de Deus, verdades eternas. Ok? Agora, Adão, aí sim, Adão, depois de que foi Adão, então pecou, desobedeceu a Deus, aí Deus tirou Adão do Éden, e diz na Bíblia que Adão viveu 930 anos na Terra. Aí sim começou a contar a vida de Adão. E a morte entrou em Adão, né? A morte passou para Adão, e aí Adão viveu 930 anos aqui na Terra ainda. Vamos aprender isso, né? Esse tempo que Adão viveu no Éden, né, não está contado na Bíblia, né? Não está com quanto tempo que Adão viveu lá, né? Adão viveu sozinho com Deus. Depois, quando Adão viu toda a criação de Deus, que ele viu toda a flora e todas as coisas, diz na Bíblia que Adão se sentiu só, né? Então, durante o tempo que Adão estava conhecendo as coisas, Adão não se sentia só, porque talvez Adão tinha no pensamento dele, putz, eu vou encontrar alguém igual a eu, parecido comigo. Não é possível, né? Que ele via até seres parecidos com ele, né? Mas eles não eram seres humanos, eles não tinham a mesma capacidade de Adão, a mesma inteligência de Adão, mesmo eram seres que não eram igual a Adão, né? Ok? Então, mas aí diz que Adão se sentiu só, né? Aí Deus viu que não era bom o homem estar só. Aí Deus criou a Eva, né? Que foi a companheira de Adão, né? A esposa de Adão, né? A mulher de Adão, né? A amiga de Adão, né? A adjutora de Adão, né? Aí Adão ficou feliz, né? Porque ele viu uma mulher que era um ser humano igual a ele, em natureza, em espírito e alma, né? Aí Adão formou um casal perfeito, da qual descendo todos nós, seres humanos. Somos descendentes de Adão e Eva. Vamos crer assim. Esse é o ensinamento de Deus na Bíblia. Não vamos ser cristão e crer que o homem é descendente de macaco. Que absurdo, né? Como você pode dizer que você crê que Deus, e ao mesmo tempo que Deus não criou o homem vem do macaco, ou que o homem vem de seres que viveram milhões de anos atrás? Isso não é verdade. Nós somos descendentes de Adão e Eva. Aprendamos de toda a raça humana, todos os seres humanos que vivem na Terra, não importando a sua cor, a sua raça, sua religião, seu capital, a cor da sua pele, se você é branco, mulato, negro, amarelo, se você é cafuso, se você é bonito, se você é feio, se você é gordo, se você é magro, se você tem dificuldade motora, se você tem dificuldade
né, física, não interessa. Você é um ser humano, você tem um corpo humano que veio do pó da terra, que veio de Adão, e você tem um espírito e uma alma que veio da criação espiritual de Deus, que estava em Adão, que se multiplicou, e nós somos os descendentes de Adão e Eva que vivemos na terra. Somos filhos de Deus pela criação de Adão e Eva, e Deus quer nos adotar. Depois eu já falei em outra live aí, nós vamos aprender isso, não vou entrar agora, mas para nós sermos filhos de Deus adotivo, para vivermos no novo céu, nova terra e assim por diante, né? Mas, então nós aprendemos essas verdades aqui. Agora, para encerrar nesses 5, 10 minutos aí, ó. 1 Coríntios 15, nós vemos assim que 1 Coríntios 15, 27 e 28. Hoje no mundo existe essa confusão religiosa, né? Essa confusão no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, não, né? No mundo inteiro, né? Uns creem que Deus é assim, outros creem que Cristo ele é Deus. E que Deus é Cristo. Né? E que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Né? Então é uma confusão, né? Porque a Bíblia não diz assim. A Bíblia não ensina assim, mas as pessoas confundem aquilo que Jesus falou assim, ó, quem vê a mim vê o Pai, quem vê o Pai vê a mim. Nós vamos aprender isso mais futuramente com mais detalhes, né? Mas nós vemos assim, que de acordo com o ensinamento da Bíblia, Deus, o Pai, ele é o único ser que possui a imortalidade, que sempre existiu como pessoa espiritual. E que esse Deus, que é espiritual e que é imortal, esse Deus gerou um filho, deu à luz um filho, gerou um filho nascido dele, que é Cristo. Então, Cristo como pessoa, ele tem um início. Antes da criação, antes do início, antes do tempo, Deus gerou um filho, né, por meio do qual Deus criou todas as coisas que existem no universo, e de qual Cristo é herdeiro, né, de todas as coisas que é de Deus, porque ele é o filho unigênito de Deus. Deus só tem um filho igual a ele, em natureza e essência. Então, Cristo é uma pessoa e o Pai é outra pessoa. Né? Então, Cristo ele tem Deus, a quem ele adora, a quem ele louva, a quem ele agradece. Quem é esse Deus de Cristo? É o Pai dele. Né? Ok? Mas em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar que o Deus Pai, Todo-Poderoso, que é o Pai do nosso Jesus Cristo, que ele tem o Deus, ele devota louvor ou agradecimento, ou ele devota honra, ou ele devota obediência a outro ser que era antes dele, ou estava com ele na eternidade passada, e lá esses outros deuses, ou entre outros deuses, ajudou Deus, ensinou Deus, deu para Deus. Não, isso não existe. Isso é coisa da mente humana. Deus é o único ser que possui a imortalidade, que vivia eternamente, e no tempo, antes de começar o tempo, na eternidade passada, Deus gerou um filho, por meio desse filho, Deus criou todas as coisas que existem no universo. Então, Cristo é uma pessoa e Deus é outra pessoa. Deus é o Pai de Cristo, Cristo é o Filho de Deus. Isso é uma glória de Deus ter um filho igual a ele. E é uma glória de Cristo ser filho do único Deus todo-poderoso e eterno. Ninguém pode tirar essa glória, nem do Pai nem do Filho. Qualquer religião, qualquer ensinamento que tenta tirar isso de Deus é porque eles não entendem, ou se entendem, não querem submeter à realidade que está revelada na palavra de Deus, na Bíblia, para a nossa felicidade, para o nosso conhecimento. Mas chegará um tempo que diz aqui em 1 Coríntios 15, 27 e 28. Ó. 1 Coríntios 15, 27 e 28. Depois você pode ler na sua Bíblia. Aí. Não fique só aqui na minha palavra. Não, vamos conferir com o ensinamento de Deus na Bíblia. Né? Mostra que Deus, nesse 2 versículos, mostra que Deus sujeitou todas as coisas a Cristo. Depois você leia lá. Para ele levar a cabo todo o propósito de Deus. Né? Então Deus, o Filho de Deus, e aqui vai levar a cabo todo o propósito de Deus. Tudo que está sendo executado no universo hoje, no tempo de Cristo agora, até tudo é Cristo que está fazendo. Né? Deus delegou a Cristo, Deus ungiu Cristo, escolheu Cristo, né? Para ele ser o Senhor de todas as coisas. Né? Então, o único que não, e esse Deus, ó, e para ele levar a cabo o propósito de Deus, o único que não está sujeito a Cristo no tempo e no espaço agora, só tem uma pessoa no universo criado por Deus que não está sujeito a Cristo. Só um ser. Só um ser. Quem? O Pai. Só o Pai que não está sujeito a Cristo, porque Deus é que é o Criador de todas as coisas. Certo? E Deus é a origem de todas as coisas, inclusive do Filho. Então Deus é o único ser que não está sujeito ao Filho. Mas todas as outras coisas está sujeito a Cristo, né? Então só o Pai
que é Deus, né, que é o Pai de Cristo, é que não é sujeito ao Filho, né? Isso até mesmo nessa vida humana, né? Eu já expliquei em outra live aí, né? Que mesmo o pai, né? O filho é o mais. Pode ser importante pra caramba, mas não é mais importante que o pai. Na casa do pai, quem governa é o pai, né? Se o filho manda no pai, é porque tem algum erro aí na história. Ou o pai ficou doente, o pai ficou velho, né? Aí os filhos muitas vezes querem mandar nos pais, manda nos pais, até manda mesmo, né? Porque isso é, de certa maneira, bíblico, né? Que Deus, Jesus disse para Pedro, Pedro, quando tu ficar velho, você não vai ser mais, você não vai mais onde você quiser, nem onde você vai onde as pessoas quiserem que você vá. Mas porque Pedro vai ficar velho, porque nós ficamos velhos. Mas Deus se renova a cada dia, Deus é sempre novo. Deus é eterno, Deus não vai nunca Deus ficar, não existe Deus velho. A gente vê até nas imagens aí, os caras retratam o pai como um senhor de idade, cabelo branco, careca, né? E Deus, o Pai. E Cristo é um homem mais novo, mais bonito, né? Mas é a imaginação humana, né? Porque de acordo com o ensinamento da Bíblia, Deus não tem velhice em Deus, né? Deus é sempre novo, né? Deus se renova a cada dia, Deus é eterno, Deus é infinito, né? Deus é inesgotável, né? Ok? Deus é que sustenta o universo como existe, né? E hoje Cristo, pela autoridade que Deus deu para ele é que está sustentando todas as coisas, né? Então, e nós vemos, então, olha, então quando vier a eternidade futura, quando Deus concluir no tempo agora a sua obra, Cristo mesmo se sujeitará ao Deus, né? Porque agora Cristo recebeu de Deus o poder para governar tudo. E quando Cristo cumprir todo o propósito de Deus na Terra, Cristo vai revelar o Deus verdadeiro, Deus mesmo, né? Que é o Pai dele, que é o Deus Criador, Pai de todas as coisas que Deus criou, né? É o único Deus verdadeiro, né? É o Pai de Cristo. Cristo vai revelar a criação de Deus, quem é o verdadeiro Deus, né? Isso está lá em Gênesis 27, 28, né? A Deus e Deus será tudo em todos. Aí todo mundo lá naquele tempo vai conhecer o Deus verdadeiro. Então por isso que vai haver paz na eternidade futura, porque todo mundo vai conhecer quem é o Deus verdadeiro, que é o Criador, que é o Deus Pai Todo-Poderoso, o único ser que possui imortalidade, que é Pai do Senhor Jesus Cristo. Então lá não vai ter essa confusão, não tem no mundo. Um crê que um Deus é o outro que manda chuva, outro crê que o Deus é o outro, Deus que é o outro, uma religião paga coisa, outra religião paga outra, e você fica perdido nesse mundo sem saber a verdade, né? Mas chegará um dia, diz na Bíblia, que Cristo vai revelar o verdadeiro Deus, e a partir dessa revelação de Cristo, quando todo mundo vê que vivemos nesse mundo, num mundo tão difícil de viver, cheio de mentira, de engano, e Deus nos salvar e nos levar para a vida eterna, nós vamos ver e vamos atribuir a Deus glória e honra e eternidade, porque a salvação que nós vamos receber é Deus que preparou para nós, é Deus que faz ela, Deus que está nos guardando e nos levando a conhecer essas verdades, para que nós, praticando elas, nós vamos entrar na vida eterna e vamos viver aí felizes para sempre com Deus, com o verdadeiro Deus, com o verdadeiro Filho de Deus, que é Cristo, né? E a verdade, aí um exemplo que tem na Bíblia existem analogias, existem comparações, né? E vamos aprender isso também agora aí, para você guardar, entender, né? Vai facilitar o nosso entendimento. Na época de José, aquele José lá do Egito, né? Que era o filho de Jacó, né? Que foi vendido como escravo, né? É uma história muito conhecida no mundo todo, né? José era filho de Jacó, era um dos 12 filhos de Jacó, e ele foi vendido como, eu vou encurtar a história aqui, mas ele foi vendido como escravo, né? E aí chegou até o ponto dele chegar no palácio do faraó na época lá, né? Aí o faraó tinha lá um sonho, né, que depois nós vamos ver isso com mais tempo, e José contou o sonho, interpretou o sonho do faraó, né, que ninguém conseguia interpretar, nenhum mago, nenhum cientista da época lá, nenhum estudioso da época, né, puderam saber o sonho que o faraó teve, que o faraó parece que ele não contou o sonho para as pessoas, ele falou assim, eu tive um sonho essa noite, e os magos lá dele, os feiticeiros lá, então queria, o senhor conta para nós o sonho que nós damos uma interpretação. Mas Faraó falou assim, não, eu não vou contar. Eu quero que vocês digam o que eu sonhei e o que significa. Como eles não, né, o Deus deles não era o Deus verdadeiro, eles não souberam saber. Se eles contam o sonho, eles poderiam mentir, dizer, olha, é isso e aquilo, né? Mas como o Faraó não contou o sonho para eles, eles não conseguiram saber o que o Faraó sonhou, né? Mas aí disseram para Faraó, tem um rapaz lá no presídio, lá na penitenciária, lá que está condenado, ele lá teve uns 2 casos de sonho lá, e ele adivinhou o sonho, e aí o rei
desesperado, querendo saber o significado do que ele tinha sonhado, ele mandou trazer José, né? E José veio, e aí ele falou, olha, eu tive um sonho, né? Só que eu já pedi para os meus feiticeiros magos aí, mas ninguém consegue adivinhar. Será que o teu Deus, será que você consegue saber o que eu sonhei e o que significa? E diz na Bíblia que José, Deus revelou para José, né? Deus conhece todas as coisas, né? Que acontece, que está acontecendo, né? Então Deus viu o sonho lá, Deus sabe. Aí Deus mostrou para José o que ele sonhou e o significado do sonho. E José, assim, revelou para ele o sonho. E aí ele falou, puxa, meu teu Deus aí é Deus mesmo. Aí, irmão, não, eu vou colocar você como segundo no reino, né? A pessoa, depois de Faraó, José se tornou a pessoa mais importante dentro do reino do Egito, né? Então era o que governou o Egito durante esse período que José viveu, nesse reinado desse faraó lá, por exemplo. A segunda pessoa mais importante durante esse período aí era José, né? Tudo era José que resolvia. Então o único ser que não estava debaixo da autoridade de José era Faraó, né? Então nós vemos aí o tipo, Faraó representando, vamos dizer, Deus, e José representando Cristo, né? Então o único ser que, obviamente, Faraó, ao colocar o poder nas mãos de José, lógico, Faraó não deu o poder dele, também a autoridade dele toda para José, né? Porque, obviamente, ele como... Porque não foi José que criou o Egito, foi José que criou o Egito. Né? O José, quando chegou ao Egito, já era um império, né? Rico na época, poderoso. E Faraó é que era daquela dinastia que tinha feito do Egito uma nação poderosa. Então, José, ele deu a José, se não me engano, acho que ele deu o anel dele para José, né? Se não me engano, não sei se é essa parte aí. Ele dá o seu anel para José e fala, tu será o segundo no reino, aqui o que você fizer está feito e acabou. Então nós vemos aí um tipo, né, okay, de Deus e Cristo, né? Assim como o Faraó deu para José todo o poder, exceto ele, né, que estava acima de Faraó, né? Assim Deus também, no universo, Deus está acima de Cristo, né? Porque Deus é o Pai, né? Deus é a origem de Cristo. Cristo estava dentro do Pai e Deus, por ter vontade, o desejo de ter um filho, e Deus gerou Cristo, né? Ok? Deus igual a ele, natureza e essência. Né? Cristo sabe disso e Cristo volta ao Pai toda a honra e toda a glória por ele ser essa pessoa maravilhosa, né? Ok? Então é só fazer uma pequena comparação. E depois em Apocalipse 19:1, depois você pode ler para nós encerrarmos aqui, ó. Apocalipse 19:1, 2, ó. Depois destas coisas que aconteceu ao longo desse tempo que Deus abriu dentro da eternidade, todas essas coisas que aconteceram nesse tempo todo, depois destas coisas, ouvi no céu, lá no terceiro céu, onde Deus habita, uma grande voz de uma grande multidão, que dizia, aleluia, a salvação e a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Então, naquele dia, vai ter no céu uma grande multidão. Então, não é poucas pessoas que vai ser salva. Vamos aprender isso. Tem religiões nesse mundo que eles acham que só eles que se vestem daquela maneira, que crê daquela maneira, que faz daquela maneira, só eles que vão para o céu. E às vezes é 5 mil membros, 10 mil membros daquela igreja, daquela religião, né? Ou às vezes é 100 mil membros, 1 milhão de membros, 1 bilhão de membros. Só eles que vão para o céu, os outros não vão. Isso não é verdade, né? Não é verdade porque está aqui, porque esse que eu olhei, eu ouvi uma grande voz. Né? Ouviu no céu, uma grande voz. Olha que o céu é grande, né? Se Deus fez a Terra tão grande como ela é, né? Se Deus fez, né, a Via Láctea tão grande, né? Imagina o terceiro céu, né? É uma coisa fabulosa, né? Grande. Então, para lá ser uma grande multidão, quer dizer, estão num lugar tão vasto, se tiver só 1 bilhão de pessoas salvas, não é uma grande multidão, é uma grande multidão? Não é. Porque num lugar tão vasto e enorme, 1 bilhão de pessoas, é como se você tiver, por exemplo, dando um exemplo rápido aqui, a Avenida Paulista de São Paulo. A Avenida Paulista de São Paulo, eu não tenho certeza, mas parece que cabe dentro da Avenida Paulista de São Paulo em torno de 2 milhões de pessoas na Avenida Paulista. Então, para você dizer que na Avenida Paulista tem uma grande multidão, é preciso ter pelo menos 1 milhão de pessoas, sei lá, quase 1 milhão, ou os 2 milhões de pessoas que lotou a Avenida Paulista, né? Porque se você tiver lá 10 mil pessoas reunidas, você não pode dizer, ó, tem uma grande multidão na Avenida Paulista, porque fica incompatível, né? 10 mil pessoas para 2 milhões de pessoas, a diferença é muito grande, né? Então, no céu, para o apóstolo aqui, que teve essa visão,
ele dizer que ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão, é porque são milhões, bilhões de pessoas que vão estar salvas na vida eterna. Que nós sabemos que em outros lives que nós estudamos aí, que é importante você ler, que os justos habitarão na terra. As pessoas justas que viveram nesse mundo ao longo das milhares de anos, quantos bilhões de pessoas já viveram na terra, quantos bilhões estão vivendo hoje, quantos bilhões ainda vai viver até Deus consumar sua obra na terra. No meio desses bilhões de pessoas, existem milhões, bilhões de pessoas justas. Né? Pessoas que viveram nessa terra foram pessoas boas, pessoas do bem. Como Jesus disse, no final dos tempos, os anjos de Deus vão vir e vai separar os justos dos injustos. Né? Então os anjos de Deus vão vir, né? Não é vai vir um anjo só separado, os anjos de Deus vão separar. Então, porque vai vir milhões de anjos, bilhões de anjos para separar os justos dos injustos, né? E então, aí ele diz que eu vi uma grande multidão, né? Que dizia, aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertence ao Senhor nosso Deus. Então, lá naquele dia, as pessoas justas que viveram nesse mundo, pessoas que sofreram por causa da justiça, por causa do amor, por causa da bondade, por causa da... pessoas que fizeram bem, pessoas que sofreram injustiça, né? Pessoas que tiraram de si para dar para o seu próximo, né? Pessoas que, enfim, preferiram morrer do que matar, um exemplo, né? Estou dando, né? Pessoas que preferiram ficar pobres do que tomar o que é dos outros para ficar rico, né? Preferiram viver na pobreza, não tinha capacidade de ser rico e não foram então roubar para tomar as coisas dos outros, né? Do seu próximo, para ficarem ricos, né? Mas sofreram, né? Viveram de acordo com a sua capacidade que Deus deu para o homem, uma capacidade diferente de um para o outro. Tem pessoa que tem capacidade, através do trabalho dele, da inteligência dele, ficar rico, né? Tem, a pessoa tem essa capacidade. Ele é rico, mas não é porque ele roubou nem ele matou ninguém. É porque ele tem uma capacidade, uma inteligência, um trabalho que ele conseguiu desenvolver que traz retorno econômico para ele, né? Mas tem gente que é rico nesse mundo, não é porque ele tem capacidade de fazer o mal, né? Através dele roubar, sucumbir, enganar as pessoas. Ele também é uma pessoa rica, né? Mas vai ver quanto prejuízo ele deu para as pessoas ao longo da história, do tempo que ele viveu na Terra. Né? Então, nessa Terra, existem pessoas justas, pessoas do bem, que não é uma, não é duas, não é três, de acordo com o que está aqui. Eis, e ouvi no céu, Apocalipse 19:1. Depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz, de uma grande multidão. Então, é uma multidão de pessoas que vão ser salvas. As pessoas do bem, né, de Jesus, né? Os bons vão para a vida eterna. Só não vai para a vida eterna as pessoas do mal, pessoas que fizeram os outros infelizes nessa vida, que felicitaram a vida do seu próximo, que arruinaram a vida do seu próximo, que tomaram aquilo que é do seu próximo, né? Que enganaram o seu próximo, né? Que defraudaram o seu próximo, né? Em todos os aspectos da vida humana, na religião, na economia, na cultura. O que tem de engano no mundo não é brincadeira. Tem milhões de pessoas, talvez bilhões de pessoas, que são injustas nesse mundo. Né? Mas também existe uma grande multidão. Né? Para lá no céu, você dizer que é uma grande multidão, porque o céu é grande, né? Deus fez um terceiro céu pequenininho. Né? Deve ser bilhões de pessoas que vão ser justas diante de Deus naquele dia. E essas pessoas, quando vê elas libertas desse engano que houve aqui na Terra, e dessa injustiça que houve aqui na Terra, e elas entrar no mundo perfeito, elas vão dizer o quê? Aleluia! Né? A salvação e a glória, e a honra, e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Né? O Deus verdadeiro vai salvar os justos, as pessoas do bem nessa terra. Naquele dia nós vamos conhecer o verdadeiro Deus, o Deus criador, e o Deus mantenedor, e o Deus salvador da humanidade, e de todas as coisas que Deus vai levar para dentro da eternidade, certo? E porque diz aqui, ó, porque, ó, versículo 2, se não me engano, ó, porque de 19, né? Versículo 2, porque verdadeiro e justo são os seus juízos, ó, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação. Então existe uma prostituição na terra, que engana as pessoas de todos os jeitos, que tenta tirar você de Deus, de Cristo, né? Que faz de tudo para desmentir a palavra de Deus, dizer que Deus não é o criador do homem, que o homem vem de outros seres, né? Que nós não tem, né? Não tem, morreu, acabou, não existe mais nada, você não tem que se preocupar, o negócio é essa vida aqui, o importante é viver bem aqui. Então não importa os meios que você vai conseguir para fazer, para você adquirir as coisas boas que você gosta nessa vida humana, porque a vida morreu, acabou, não existe juízo, não existe consequência, né? Então muita gente, muitos políticos, quantos, só para terminar, né?
Muitos políticos entram nas prefeituras, nos estados, nos governos, nos países aí, e eles levam com eles esse conhecimento. Deus não existe, não existe juízo. Nós somos descendentes dos macacos, nós somos descendentes de seres que já morreram, não existe mais, e você também vai morrer. Por que você vai ser honesto? Por que você vai administrar o capital, o dinheiro, os recursos da prefeitura honestamente, só ganhando o seu salário de prefeito de 30 mil reais por mês? Se você pode fazer falcatruas e você desviar 1 milhão daqui, 100 mil dali, 500 mil dali, e depois de 4, 5 anos no governo, você já está um homem rico, e aí você vai ter sua fazenda, suas carros brancos e tal. As pessoas falam, a vida só é essa daqui, eu vou morrer, eu vou acabar, eu vou fazer, mas não. Nós temos que aprender que existe um Deus verdadeiro, criador de todas as coisas, que é um Deus justo, um Deus santo, um Deus perfeito, e Deus criou o homem com vontade própria, com capacidade de escolher entre o bem e o mal, entre a justiça e a injustiça. E aqueles que vão ser justos, que vão ser as pessoas do bem, vão viver para sempre no novo céu e nova terra, pela eternidade. E as pessoas que praticam mal, que são injustas, que praticam obras negativas, obras que felicitam a vida do próximo, que empobrecem o seu próximo, que se aproveitam da pobreza do seu próximo, da ignorância do seu próximo, se aproveitam dos velhinhos, coitadinho, tá? O velhinho lá ganhando aposentadoria, tão pequenininha, e o cara ainda vai lá, desumanadamente, toma uma parte da aposentadoria, ou até toma tudo, deixa a pessoa você está trocando a eternidade com esse Deus justo e verdadeiro por um prazeres terrenais da vida humana que vai durar quanto tempo? Um pouquinho de tempo, né? Você vai trocar a eternidade feliz com Deus por prazeres terrenais da terra, que são passageiros, né? E, mais ainda, os justos serão separados para a vida eterna, no novo céu e nova terra, e os injustos, como você tem um espírito que é imortal, que não pode ser destruído, você vai para um lugar que diz na Bíblia, de vergonha e desprezo eterno. Você também vai existir eternamente. Só que você vai estar num lugar de desprezo, porque nesta vida humana você trouxe sofrimento e desgraça para os seus semelhantes. Pessoal, graças a Deus por nós termos concluído esse tópico, Eu dou graças a Deus se você estiver ouvindo até agora no final, já nessa primeira edição aqui desse tópico, eu dou graças a Deus. E se você não pôde, os outros tópicos que você vai ouvir, ouça aí 2, 3 vezes, 4 vezes, Esse tópico mesmo aqui, assista em 20 minutos, mais 20 minutos, 30 minutos, para que nós sejamos iluminados com a palavra de Deus, para nós aprendermos, valorizarmos a nossa vida, a vida do homem, o homem. Vamos lembrar sempre disso, nós seres humanos, depois que Deus criou nós no 6º dia, nós somos eternos, E nós já aprendemos que todos nós fomos criados em Adão, Todos nós estávamos em Adão quando Deus criou Adão, porque Adão foi o primeiro homem. Todos nós estávamos nos lombos de Adão. Só que cada um de nós nascemos no nosso tempo, Cada um na sua geração, no seu tempo, E nós, uma vez que nós somos nascidos nesse mundo, nós somos um ser eterno, Vamos viver para sempre. Aí vamos viver ou com Deus no mundo de justiça, de paz e alegria para a eternidade, ou vamos viver num mundo de desprezo, de vergonha e também pela eternidade. Aí nós é que escolhemos. Deus, porque nos ama, Deus está permitindo aí, canal Verdades Eternas e Invencíveis, para nós, conhecendo essas verdades, nós moldarmos o nosso viver pela justiça de Deus, pelas verdades de Deus e sermos felizes. Muito obrigado pela sua audição, pela sua atenção, e que Deus permita que no próximo gravação nós possamos estar juntos para continuarmos aprendendo mais da justiça de Deus, das verdades eternas e invencíveis. Muito obrigado. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.